Deus abençoe nossa irmã nessa noite. O Salmo 119 é um salmo muito profundo, porque ele nos traz uma reflexão sobre o poder da palavra de Deus. Se você for ler todo o Salmo 119, você vê que durante todo o período o salmista enaltece a palavra de Deus, dizendo que ela é tudo aquilo que ele precisa para que ele tenha sua alma alimentada, que ele tenha a sua vida estabelecida, para que ele tenha uma vida de vitória. Mas eu quero trazer para nós um versículo muito conhecido, o Salmo 119, verso 105. E quando eu li, Deus me trouxe à memória esse versículo. E às vezes é um versículo pequeno, mas ele nos traz muita coisa para que nós viemos meditar. Com esse texto: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Começamos uma jornada de meditação e de ensinamento da palavra de Deus para a nossa vida. O interessante é que quando fala que a palavra de Deus é luz, Deus me traz à memória, no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, o verso 1 ao verso 2. Se você quiser, e você pode ler junto comigo. No telão também temos o auxílio. E quando eu li que a lâmpada, a palavra do Senhor, ela é luz, Deus me trouxe à memória Isaías capítulo 9, verso 1, que diz: mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Envelheceu nos primeiros tempos na terra de Zebulon e a terra de Naftali, mas nos últimos tempos enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, na Galileia dos gentios. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Quando o profeta Isaías fala que o povo que estava em treva viu uma grande luz, o texto nos leva para Mateus capítulo 4, verso 16. Mateus capítulo 4, verso 16. Se cumpre. Deus começa a demonstrar para o mundo que a luz que o mundo precisa já estava andando sobre esta terra. A luz que veio iluminar os homens começava a andar por aquelas terras. E esta palavra nos fala que é Jesus. Jesus. Jesus, Jesus. Olha como é que diz o verso 16. Diz assim: o povo assentado em trevas viu uma grande luz, e para o que estavam assentados na região da sombra da morte, raiou a luz. Desde então, começou Jesus a pregar. Aleluia. Que luz é esta? Esta luz é a mesma luz que está lá em João capítulo 1.
Quando em Gênesis 1:1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. E João vai nos trazendo, dizendo que o verbo, a palavra, estava com Deus, e o verbo era Deus. Estava refletindo a pessoa de Jesus, e aí eu comecei a entender. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra. É o verbo de Deus. Este mesmo verbo é luz para o meu caminho. E a Bíblia fala que a luz, aonde a luz chega, as trevas se dissipam. Trazendo para nós o entendimento que sem Jesus nós estamos verdadeiramente, irremediavelmente perdidos. Porque sem Ele nós não sabemos para onde vamos. Sem Ele nós não temos direção alguma. A gente precisa entender que sem luz somos incapazes de encontrar um caminho qualquer. Sem luz é impossível alcançar o caminho. Aí Jesus disse que Ele é o caminho. Além de Ele é o caminho, Ele é a luz para que você possa guiar. Eu posso até saber onde é o caminho, eu sei que o caminho é ali, mas se eu estiver em trevas, eu não consigo pisar, andar firme no caminho. Então, independente de eu estar no caminho, eu preciso de luz para eu enxergar aonde é que eu piso. E aí entra Jesus mais uma vez na história. Lâmpada, todo mundo sabe. Ela é uma geradora de luz. Palavra é verbo, ação. Preciso ter. Para que eu possa andar, trilhar, eu preciso ter as duas. Eu preciso ter a luz, eu preciso ter o ingrediente para que eu enxergue. Mas eu preciso caminhar, eu preciso ter ação. Por isso que no início eu disse: bom é estar vindo para a casa de Deus, porque a vitória do crente está em caminhar para a casa do Senhor. É na minha caminhada, é na tua caminhada que nós encontramos força. É trilhando o caminho da salvação que nós entramos no céu. Essa semana foi hoje mesmo, estava conversando lá em casa. Minha esposa até lembrou de um fato e disse, e ontem eu estava na congregação, na escola dominical, e eu disse, nós falamos sobre avivamento, e eu disse, olhe, pode estar jorrando ali uma fonte de água cristalina. Quem tem que ir até a fonte sou eu que tenho que pegar o meu balde e lá encher. Não adianta, tem gente que acha que o avivamento, a água vai sair de lá e vai vir para cima de mim, não. Eu que tenho que buscá-la. Aí ela disse uma coisa, eu lembrei muito que quando Jesus conta a parábola do jovem que saiu de casa, do filho pródigo, o pai não foi atrás do filho. Não foi. O filho que tomou uma atitude e disse, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Eu preciso entender, eu preciso de Deus. Como eu disse aqui mais cedo, ninguém vem para a igreja, quem tem entendimento não vem para a igreja porque é acostumado a vir, não. Eu preciso entender que eu tenho que vir para a casa do Senhor porque é uma necessidade. Mais do que nunca, nesses últimos dias da história da igreja na face da terra, se faz necessário os crentes se abastecer de Deus, o quanto mais pode, quanto mais tiver oportunidade, se encha de Deus. Porque pode vir momentos de escassez, pode vir momentos de tribulação, pode vir momentos de grande angústia, e se você não tiver abastecido, se você não tiver revestido, se você não tiver coberto, você não vai suportar as aflições que podem vir sobre a minha e a sua vida. João 1:1, no princípio era o verbo, a palavra, e o verbo estava com Deus, e ele estava no princípio contigo, com tudo, em Deus, no princípio com Deus. Nele estava a vida. Nele estava a vida. E a vida
era a luz dos homens. Olha a luz entrando na história. É tão interessante que até a ciência explica que um dos elementos mais fundamentais para a existência na vida deste planeta é a luz do sol. Se a luz do sol não existisse, não tinha vida, porque as plantas não gerariam fotossíntese, a terra estaria totalmente congelada. Então, em todos os aspectos, a luz é fundamental. E aqui no modo espiritual, diz Jesus é fundamental na vida do crente. O crente não pode viver sem Jesus. O crente não pode viver sem Jesus. Você não pode viver sem Jesus. Às vezes as pessoas procuram métodos e fórmulas e posições e situações para tentar viver, mas o caminho só é Jesus. O único que pode resolver este teu problema se chama Jesus. O único que pode dar direção à tua vida se chama Jesus. O único que pode iluminar tua mente, te dar uma direção, um sentido para a tua vida é Jesus. Quantas pessoas tiram a própria vida? Quantas pessoas dizem, minha vida não tem mais sentido? Traz a luz de Cristo para a tua vida, Ele vai mostrar, olha, tem um sentido para a tua vida. Quando eu te criei, permiti tu ver este mundo, já tinha um caminho traçado para você. Se você quiser, está aqui o caminho, e Jesus mostra o caminho que eu tenho que seguir. Jesus mostra, é por aqui que você deve ir. Eu disse, que coisa linda, Senhor. O Salmo 34, pode botar ali, Salmo 34, verso 1 ao 5, olha o que diz, que interessante. Salmo 34. Louvarei ao Senhor em todo o tempo. É todo? É todo? E o seu louvor estará continuamente na minha boca. 2. A minha alma se gloriará onde? No Senhor. Os mansos ouvirão e se alegrarão. 3. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. 4. Busquei ao Senhor, e Ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Vê o verso 6 aí. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu e o salvou de todas as suas angústias. Agora tem uma parte muito interessante. Vê o 7. Volte o 5, por favor. Ah, sim, essa parte aí que estava precisando. Pulou. Olharam para quem? Olharam para quem? Quem é Ele? Quem é Ele? Só metade sabe quem é Jesus. Quem é Ele? E foram. Basta você olhar para Jesus, tu é iluminado. Basta tu olhar para Jesus, Ele ilumina você. Aleluia. E os seus rostos não ficaram confundidos. Interessante isso aqui. Quando a gente olha para Jesus, Ele nos ilumina. Quando a gente olha para Jesus, Jesus começa a iluminar a tua mente. Entenda uma coisa: o que tu conhece hoje de salvação, de evangelho, jamais você entenderia se não tivesse o Espírito Santo, nem a palavra de Deus no teu coração, na tua mente. Era fechado, mas a Bíblia fala que quando a palavra de Deus penetra dentro de nós, ela vem iluminando e nós nos somos esclarecidos. A partir do momento que nós começamos a entender que existe o mundo espiritual, a gente começa a entender que existe salvação, a gente começa a entender que existe eternidade, que isso só acontece porque o Espírito Santo de Deus, a palavra de Deus ilumina
iluminou a tua mente, e a partir de agora você tem certeza do caminho, você sabe para onde você vai, você tem certeza de salvação. Você diz: eu estou servindo a Jesus, mas eu sei para onde eu vou. Muitos acham que quando morreu acabou, muitos acham que não sabe para onde vai, muitos acham: eu não sei para onde eu vou. Eu sei para onde eu vou, porque foi me ensinado, foi me mostrado através desta palavra, que eu vou herdar as mansões celestiais. Quem olha para Jesus não fica confundido. Por quê? Se eu olhar para o A, para B, posso até me confundir. Mas se eu não tirar os olhos de Jesus, eu faço igual a Pedro. Pedro começou a andar por cima do mar. Enquanto ele olhava para Jesus, Jesus disse: Pedro, vem. Pedro sai do barco assim, ó. Não tirava os olhos de Jesus. Enquanto Pedro olhava para Jesus, Pedro andava por cima do mar. Enquanto você está olhando para Jesus, Jesus vai iluminando o caminho. Disse: vem por aqui, meu filho. Vem por aqui, minha filha. Não pisa ali não, ali não, ali não. Ali é perigo. Ali é armadilha. Pisa aqui. Faz assim. Vai desse jeito. Vem andando. Vem andando. Vem andando. Vem andando. Vem andando. E você vai vencendo. Você vai vencendo. Você vai vencendo. Quando você vê, Jesus te deu vitória. Agora começa a olhar para o problema. Começa a olhar para a situação. Começa a dar ouvido ao que dizem. Você começa a afundar no problema que você está. E às vezes o problema não é nem tão grande. E a sua mente é tomada. A sua mente fica obscurecida pelas dúvidas, pelos pensamentos negativos, tanta coisa. Interessante isso. E muitas vezes a gente entra dentro da casa de Deus desse jeito. A mente obscurecida, a gente não consegue enxergar, não é assim? Eu não consigo enxergar uma saída. Olha como é que as palavras conotam para esse entendimento. Eu não estou enxergando uma saída. Aí quando a gente vem para a casa do Senhor, que a gente se derrama nos pés de Jesus, Jesus vem, Jesus disse: olha para mim. E se você entender, várias vezes quando as pessoas estavam passando muito problema, quando Jesus estava na sua caminhada, na sua jornada, operando os milagres, pregando, várias vezes Jesus mandava olhar: olha para cá, olha para, chama, vem, olhava para Jesus. Quando Pedro e João sobem para o templo, eles fazem uma situação igual. Quando aquele homem mendigo pedia uma esmola, ele disse: olha para nós. E ele olhou para eles, e ele disse: olha, não tem prata e nem ouro, mas o que tenho te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Então olharam para ele e foram iluminados. Tem gente que fala, tem essa metodologia de falar, né? A pessoa fala: fulano é uma pessoa iluminada. Não é assim? Você, fulano, quando você chega aqui, né? Você clareia o ambiente. Você é uma pessoa iluminada. Eu disse: oh, meu filho, isso é o brilho do Espírito Santo de Deus na vida. Vamos para João capítulo 8, verso 12. Vamos para João, Evangelho de João capítulo 8, verso 12. Falou-lhe, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará, mas terá a luz da vida. Quando a gente lê o texto, a gente precisa entender detalhes. Quem me segue, o que é seguir? É imitar, é andar igual, é pisar nos mesmos lugares que Jesus pisa.
Tem gente que quer seguir a Jesus, mas quer seguir Jesus do seu jeito. Quer seguir Jesus da sua maneira. Mas não é assim. Jesus está dizendo, eu sou a luz, quer dizer, o mundo está em trevas e eu brilho. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aonde eu chego eu faço a diferença. Na casa que eu chego eu faço a diferença. Na família que eu chego eu faço a diferença. Na vida que eu chego eu faço a diferença. Eu brilho, eu tiro, as trevas se afastam. E ele diz, ó, quem me segue não andará em trevas. E outra coisa, Jesus não para de andar não. Jesus não se estaciona na caminhada não. Jesus está sempre andando. Você já viu? Isso aqui é interessante. Eu prego desse jeito para que você tenha um entendimento. Quando tem falta de energia e só tem uma vela só dentro de casa. Já aconteceu com alguém aqui? Procurou, meu Deus, não tem muita vela, aí bota uma vela. Quando tem muitas velas, bota em vários cômodos, bota uma vela. Mas quando você só tem uma vela só, você acende aquela luz? Não é assim? E se você tem teus filhos, alguém está precisando andar, tem que andar para onde você anda. Se tu vai para o quarto, vai junto contigo. Por quê? Só tem você que tem a luz. Se você virar para cá e outro filho para o outro lado, ele vai estar em trevas. Jesus está dizendo, não adianta, você tem que seguir os meus passos. Se você parar na caminhada, eu vou adiante e você vai ficar em trevas. Então você precisa caminhar por onde eu vou, porque eu sou a luz do mundo. Tu entendeu? Jesus está guiando a gente para o céu. Jesus está te guiando para o céu. Então você precisa entender, eu não posso parar de caminhar, porque eu não posso perder Jesus de vista, eu não posso ficar distante do Mestre, eu tenho que estar no passo junto com Ele. Ele vai na frente, a gente vai igual filho indiano, ó, os crentes que querem entrar no céu, Jesus vai andando por aqui, porque Jesus conhece tudo, Jesus sabe de tudo, Jesus sabe por onde andar, por onde Ele guiar você neste mundo tenebroso. E o crente, a pessoa inteligente sabe de uma coisa, eu vou seguir a Jesus, eu vou andar por onde Jesus vai, porque eu não quero perder minha salvação, eu não quero perder a minha direção, eu quero chegar no fim da minha jornada. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Quem é a luz da vida? Jesus. Você vai ter Ele dentro de você. Vamos para 1 João capítulo 1, verso 7. 1 João. O segredo é andar com Jesus, viu? Glória a Deus. Primeira João 1,7? Não, ele está João 1,7. É 1 João, eu falei. 1 João 1,7. Isso. Mas se andarmos na luz, como na luz Ele está, Jesus nunca sai da luz. Temos comunhão um com os outros. O crente cheio de Deus, cheio de luz, cheio da presença, ele não vive em contenda. O crente cheio da graça de Deus, ele não vive de picuinha. Ele vive em comunhão com seu irmão. Ele tem paz, ele comunga da mesma paz, ele comunga da mesmo entendimento, ele se reúne, e a Bíblia fala que quando a gente se reúne tem que ter salmo, tem que ter oração, tem que ter aleluia, tem que ter glória a Deus. Esse é o propósito de nos reunirmos, e a Bíblia fala, se andarmos na luz, é condicional, como Ele na luz está. E o que acontece? Qual é o efeito?
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Interessante isso aqui. Se eu não estou vivo em comunhão com meu irmão, vivo de birra. Se eu não perdoo meu irmão, se eu não vivo bem com ele, sabe o que acontece? Meus pecados não são perdoados. Então eu tenho que estar andando na luz. Que luz é essa? A luz da palavra de Deus. Eu estava, antes de vir para cá, eu fiz uma anotação rápida. Eu disse realmente, se andarmos na luz como na luz está, temos comunhão com os outros, e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Estava entendendo. Quando a gente estava no mundo, a gente estava em trevas, a gente estava no lamaçal do pecado. Estava ou não estava? Estava ou não estava? Estava não? Você estava ou não estava no pecado? Quando você não conhecia Jesus? Estava. Atolado até o pescoço. Na imundícia. E para ser limpo precisa acontecer o quê? Precisa ser tirado da lama e trazido para a terra firme. Não é assim? Uma pessoa está numa areia movediça, está atolada até o pescoço de lama. Vamos salvar a pessoa. Estende a mão, estende uma corda, puxa, tira a pessoa ainda sai de lá todo sujo. Quando chega aqui, aí que dá o banho para lavar. Não é assim? Mas tem gente que acha que vai ser purificado vivendo do mesmo jeito. Adianta alguém dentro da lama, outra pessoa ficar jogando água em cima para lavar? Para lavar? Se ele já está enfiado dentro da lama, não vai ficar limpo nunca. Então, quando está dizendo isso aqui, se andarmos na luz como ele na luz está, quando eu saio das trevas e venho para a luz, eu tenho que permanecer na luz. Para quê? Para que o sangue de Jesus Cristo me purifique, me lave por completo, as minhas vestes fiquem brancas e eu não volte de novo para a escuridão do pecado. Então está condicionado, eu preciso permanecer andando na luz, para que minhas vestes permaneçam limpas. Você lembra que Jesus falou para Pedro? Pedro, se tu não me deixar lavar os teus pés, não tem parte comigo. Aí Pedro até brinca, falou, não Senhor, então me dê um banho. Não, precisa não, vós já estáis limpo pela palavra que eu vos tenho falado. E para encerrar, eu quero ler um texto muito lindo. Números capítulo 6, verso 24. Glória a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Olha que interessante. O Senhor faça o quê? O que é resplandecer? É clarear, é ter luz. O Senhor faça resplandecer o seu rosto. Qual é o rosto do Senhor? Por isso que no outro texto que eu li lá em Salmo 34, diz, quando a gente olha para Jesus, a gente é resplandecido. Lembra que Moisés subiu para o monte? Moisés viu Deus face a face. E a Bíblia diz que quando Moisés desceu do monte, o seu rosto brilhava. Você precisa entender que quando você está perto de Jesus, quando você tem comunhão uns com os outros, quando você andando na luz como Ele na luz está, você resplandece, o teu rosto brilha, o mundo vê o brilho do Espírito Santo em você. É por isso que Jesus diz, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Quer ter vida de vitória?
Quer ter uma vida diferenciada? Siga os passos de Jesus. Seja guiado pela luz do Evangelho de Cristo. Porque quando o Senhor começou a revelar ao profeta Isaías sobre o Messias, disse: olha, na terra de Zebulon. Interessante, Jesus não escolheu Jerusalém para começar ministério, não era cidade grande. Jesus começou o ministério onde pessoas menos davam valor. É muitas vezes o lugar que ninguém menos espera, onde Deus vai começar a brilhar a sua luz. É quando o Senhor vai começar a usar você poderosamente. Tem gente que quer começar de cima, tem gente que quer começar do grande, tem gente que quer começar na catedral. Não, comece lá na terra de Zebulon. Faça como Jesus começa teu ministério lá onde ninguém mais dá valor, e era uma terra seca. É tão interessante que alguém pode, porventura, daquele lugar, vinha algum profeta, era discriminado, era uma terra sem lei, era uma terra totalmente esquecida, mas a palavra de Deus tinha uma promessa que lá ia raiar a luz da vida. Foi lá que Jesus começou o seu ministério, foi lá que Jesus começou a operar os milagres, e o povo começou a se ajuntar atrás de Jesus. Sabe o que quer dizer? É que nos lugares que menos se dá valor, é onde tem almas sedentas para ouvir a voz de Deus, e você é o canal, é você que Jesus quer iluminar a vida de alguém, assim como um dia o Evangelho de Cristo iluminou você, você também possa iluminar outras vidas, apresentando a eles a Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor te dê paz, que o Senhor te dê propósito. Entenda, seguindo os passos de Jesus, nós vamos muito longe. Seguindo os passos de Jesus, o ministério que Deus tem na tua vida será frutífero. Seguindo os passos de Jesus, você será mais do que vencedor. Que Deus abençoe o meu, que Deus abençoe o teu coração, a minha e a tua vida, a minha casa e a tua casa, e que possamos ser ricamente abençoados pelo Senhor. Que nessa noite você saia com esta palavra no teu coração. De Jesus, quando eu me senti em trevas, quando eu me senti sem saída, Jesus, ilumina minha mente. Jesus, ilumina minha mente, me mostra o que eu devo fazer. E Jesus mostra, viu? Reconhece Ele em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Que Deus abençoe cada um de nós, e que o Espírito Santo de Deus fale mais ao meu e ao teu coração. Amém? Que Deus abençoe. Queremos informar aos irmãos que quarta-feira tem ciclo de oração pela manhã, tem ensaio até terça-feira, os departamentos não faltam. Quarta-feira tem ciclo de oração pela manhã, à noite culto de adoração ao Senhor, culto do milagre, culto para você buscar de Deus, culto para você vir adorar o Senhor. E domingo